Nós vamos fazer contato com o médico, advogado sanitarista e pesquisador da USP, Daniel Dourado. Bom dia, Daniel. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem aí nos canais. É um prazer estar aqui com vocês, apesar do assunto não ser lá muito agradável para nós, né? Falar de Covid e situação do Brasil. O prazer é nosso. Infelizmente, a situação realmente é bastante preocupante, né, Daniel? De acordo com dados de ontem, o Brasil já se aproxima dos 7 milhões de casos de Covid-19. Foram notificadas ontem 526 mortes, totalizando quase 182 mil óbitos decorrentes do coronavírus, e a média móvel de mortes ficou em 651, que é a mais alta desde 7 de outubro. Como que você analisa o momento atual da pandemia no Brasil, Daniel? Olha, Glauco, é muito preocupante, porque o Brasil não fez as medidas que deveria ter feito lá desde o início, né? Já estamos nos aproximando aí de 10 meses de epidemia no Brasil, e o enfrentamento foi muito precário, né? Assim, claro, alguns estados assumiram assim o gerenciamento, tentaram fazer o possível, mas a gente tem aí, a gente sabe muito bem, uma assimetria muito grande entre as possibilidades de assistência à saúde dos estados e dos municípios, né, e a completa ausência de ação do governo federal, né? O Ministério da Saúde se omitiu desde o início, o governo federal atrapalhando os governadores que tentaram tomar medidas. Então, a gente vê aí o reflexo dessa situação, né? O Brasil, enfim, está entre os maiores aí, se considerado o número de casos e de mortes por habitante, é o segundo maior em números totais, né? Mesmo sendo um país que poderia ter tido um enfrentamento muito melhor, né? O Brasil teve tempo de se preparar, porque viu a epidemia na Europa, viu a epidemia na Ásia, teve tempo de se preparar, teria um ambiente um pouco mais propício para organizar, né? Com exceção das regiões metropolitanas e que é a maior aglomeração de pessoas, mas mesmo assim tivemos dados muito ruins, né? Então agora, ao mesmo tempo que nós estamos vendo segunda onda em vários países europeus, o Brasil, que não chegou nem a sair da primeira onda, né? Tem até um debate entre os epidemiologistas se o Brasil está vivendo uma segunda onda ou não. Acho que o nome pouco interessa, mas o que temos é um aumento já consistente, né, verificado pela média móvel, do número de casos e, infelizmente, do número de óbitos. Então, a gente tem aí acho que alguns meses aí pela frente de enfrentamento. Agora, como você observa, Daniel, o Brasil teve tempo para se preparar, porque a epidemia chegou primeiro em países da Europa, já poderia ter acumulado experiência, inclusive tomado outras medidas logo no início da pandemia aqui no Brasil, e mesmo assim essas 182 mil mortes que o Brasil já tem em decorrência do coronavírus representam 11% do total dos óbitos decorrentes da Covid-19 no mundo, sendo que o Brasil tem 2,7% da população mundial, ou seja, uma desproporção muito grande. E mesmo assim, as pessoas não identificam no presidente Jair Bolsonaro um dos responsáveis. Segundo pesquisa Datafolha, 52% dos brasileiros acham que ele não tem culpa pelas mortes da Covid-19. Quais são as responsabilidades, não só do presidente, mas do governo federal como um todo, nesse estágio da pandemia do Brasil, Daniel? Olha, essa pesquisa, ela preocupa, embora não seja completamente surpreendente, porque a gente tem visto aí não só esse dado, mas o dado da própria aprovação do presidente, apesar de baixa, ainda tem ali uma certa resiliência, uma certa resistência. A gente pode até fazer um outro debate em relação a isso, mas nós vemos que se preserva aí a imagem do governo federal de uma maneira errada. Isso a gente precisa dizer. Factualmente está errado, porque há sim responsabilidade direta tanto do governo federal, no Ministério da Saúde e da pessoa do presidente da República, do Bolsonaro, nesse impacto da epidemia no Brasil, né? Como eu tenho dito, a epidemia, quando ela chegou, ainda não tinha vacina, as vacinas estão chegando agora, né? 10 meses depois, e as medidas de enfrentamento eram basicamente medidas comportamentais, são as chamadas medidas de saúde pública, né? Os governos incentivam, né? Claro, fiscalizam também, né? Há necessidade às vezes de fiscalização, de multa, os países adotaram isso, mas incentivam com mensagens diretas, claras para a população, a importância de adotar medidas que, na maior parte das vezes, não são medidas
confortáveis, né? Distanciamento físico, uso constante de máscara, né? Por exemplo, né? Fechamento de comércio, de escola, né? Ou seja, não são medidas agradáveis e que, naturalmente, a população não vai assumir isso por conta própria. Então, a gente não tem como diretamente responsabilizar só a população. Acho que assim, a população teve aí comportamento muito induzido, né, por comportamento do presidente da República, pessoalmente, e do governo federal. O que eu quero dizer com isso? Os países que adotaram discursos, né, comunicação direta, clara com as suas populações, tiveram menos casos e menos óbitos. Né? E mesmo no Brasil já tem estudos que mostram, né, um estudo do grupo do Rio de Janeiro, do FRJ e um grupo de pesquisa digital também da USP, perceberam que regiões do Brasil, né, onde há mais apoio ao governo federal, ao Bolsonaro pessoalmente, houve menos distanciamento físico, né? Houve menos medidas comportamentais. Então, isso indica, claro que a gente não tem como dizer diretamente que as pessoas deixaram de adotar tal qual medida porque o presidente falou, porque o presidente deixou de falar, né? Aí teria que pegar uma pesquisa muito mais refinada para chegar nesse ponto. Mas a gente tem aí uma responsabilidade direta porque o Bolsonaro, o Ministério da Saúde, não incentivaram as medidas, essas que eu falei, de saúde pública, ou seja, aquelas medidas que comprovadamente diminuem, né, a disseminação comunitária do vírus. Não fizeram isso em momento nenhum, pelo contrário, todas as oportunidades que teve, tanto o Bolsonaro quanto os ministros da saúde, principalmente agora, né, o ministro Pazuello, negando a importância do distanciamento físico, não incentivando o uso de máscara, questionando, dizendo que máscara não funciona, coisa dessa natureza, e mais grave, né, incentivando medidas que comprovadamente não têm nenhuma eficácia. Né? Isso é muito grave. Lá no começo da epidemia, era irresponsável, porque não tinha comprovação de funcionamento, incentivar essas medidas, mas já tem meses que toda a comunidade científica já tem farta evidência científica que essas drogas aí do tal kit Covid, né, que eu não vou nem falar o nome para não fazer propaganda, mas todo mundo sabe que medicamentos são, elas não funcionam. Né? O Ministério da Saúde tem perdido tempo com isso, logística, organização, comunicação. Então, a gente precisa levar esse recado para as pessoas, né? Dessa população que não identifica a culpa ou responsabilidade do presidente da República. Ele tem, sim, responsabilidade e muita, né, por tudo isso que eu falei aqui. Agora, é importante esse aspecto que você destaca, Daniel, porque além das medidas do governo em si, também a gente sabe que, embora não haja nenhuma pesquisa indicando a influência do comportamento de uma liderança política, nós vemos em outros países, por exemplo, na Nova Zelândia, o comportamento da primeira-ministra ajudou, na verdade, a unir o país e tomar as medidas ali necessárias para que houvesse uma preservação do distanciamento social, que a pandemia não se descontrolasse. Vemos também lideranças de outros países, Angela Merkel na Alemanha, tomando a mesma iniciativa. Mas aqui no Brasil isso não acontece e o descontrole fica um pouco patente, justamente a responsabilidade mesmo do ponto de vista pessoal da liderança política do presidente. Não, sem dúvida nenhuma. Eu já tenho dito aí em várias oportunidades que tanto o presidente da República quanto o ministro da Saúde cometeram crime de responsabilidade nessa condução da epidemia no Brasil. Né? Na própria lei de crime de responsabilidade, que é a base jurídica para os processos de impeachment, é previsto que violar um direito social é sim crime de responsabilidade. Né? Uma vez que o presidente da República não toma medidas para preservar a saúde da população e, pelo contrário, toma medidas para atrapalhar os governos estaduais e municipais que tentam adotar essas medidas, ele está patentemente violando um direito social, que é o direito à saúde. A população brasileira tem direito à saúde, o Estado brasileiro tem obrigação de cuidar da saúde. Né? Então, claro, a gente sabe que não é o único, né? Tem vários crimes de responsabilidade aí já cometidos pelo Bolsonaro ao longo do mandato, mas esse por si só já há uma base jurídica suficiente para iniciar um processo de impeachment. Né? Claro que a gente sabe que tem o contexto político, é difícil entender por que a gente está falando de impeachment, mas no Congresso isso não, parece que não é muito levado a sério. Né? Não só pelo presidente do Congresso, digo pelos próprios parlamentares mesmo. Né? Existem aí várias estimativas de que mesmo que se fosse colocado hoje, provavelmente nem passaria. Mas assim, tem responsabilidade política e a gente espera que essa responsabilidade política fique clara para a população. Né? Isso é muito importante, que a gente leve esse recado para as pessoas, ficar, olha,
tem uma responsabilidade, era possível sim ser diferente, os países que fizeram diferente tiveram resultados melhores, né? O Brasil é um país federal, a estrutura do sistema de saúde brasileiro ela é feita para governos estaduais, mesmo que sejam adversários políticos do presidente da República, trabalhem em conjunto, né? Isso não foi feito, né? Enfim, existe uma simetria muito grande entre os estados, então tem estados que vão ter uma condição melhor, como a gente está vendo aí a disputa aí com o governo de São Paulo, mas tem estados que precisam do recurso federal, né? Precisam do apoio do governo federal, né? Para articular essas medidas e mesmo para, por exemplo, agora nós estamos chegando para adquirir vacinas e distribuir vacinas. Então, eu nem falei ainda disso, mas assim, a gente percebe que o atraso, né, no plano de vacina, está tendo a polêmica aí sobre esse plano de vacina, mas ele nitidamente foi um plano feito às pressas, né? Nem sem entrar no mérito lá dos pesquisadores, tem outras questões que estão sendo também graves levantadas, mas assim, o plano que era para ter sido começado a ser feito há muitos meses atrás, né? Então, e agora o Brasil está muito atrasado, não só no plano de vacina, mas mesmo por ter entrado por último no consórcio internacional, né, o COVAX Facility, de distribuição de vacinas em vários países, tem muitos países no mundo que não têm condição de comprar. O Brasil entrou nos últimos a entrar, o consórcio começou em abril, o Brasil foi entrar em final de setembro, né? Ou seja, tem várias aí medidas que não foram tomadas e vários indícios que mostram sim a responsabilidade política do presidente da República, e eu digo de todos os ministros que passaram, né? A gente tem chamado muita atenção do ministro atual, mas desde o começo a condução foi bem errática, foi muito ruim a forma de comunicação e a forma como o Ministério da Saúde vem abordando a epidemia. Quer dizer, o Brasil deve ter dificuldade para adquirir doses suficientes de vacina em relação a algumas empresas que desenvolvem os imunizantes, inclusive o Brasil está lá no fim da fila. Pode ter dificuldade também em termos de distribuição por conta dos recursos do SUS, que em 2021 devem ser os mesmos de 2019, sendo que a demanda vai ser muito maior. E a gente ainda tem esse embate, né, entre governos de estado e o governo federal. Que perspectiva a gente tem hoje, Daniel? Eu sei que é difícil fazer essa avaliação, mas por esse cenário da população brasileira inteira ter aí à sua disposição a vacina contra a Covid-19. Olha, pela projeção que a gente vê, mesmo os dados apresentados pelo Ministério da Saúde, é difícil a gente imaginar que vai ter uma vacinação em massa ainda em 2021, cara, da população inteira, né? Por que eu digo isso? Os contratos ainda estão muitos em fase muito inicial, né? A gente viu, por exemplo, a vacina da Pfizer, que foi liberada em uso emergencial, primeiro no Reino Unido, agora no Canadá e nos Estados Unidos, que já começaram a vacinar, né? O Brasil demorou aí a tentar negociar com a Pfizer e mesmo agora a Pfizer ainda não pediu uso emergencial no Brasil, né? É possível que precise desse registro, isso vai demorar um tempo ainda para acontecer, né? É bom dizer que a gente tem visto muito desse conflito sendo colocado aí na conta da Anvisa, né? Declarações do ministro da Saúde que por si só já são graves, porque a Anvisa é uma agência reguladora autônoma, ela tem independência administrativa, gerencial, e as decisões dela devem ser estritamente técnicas. O Ministério da Saúde, ele não tem mando sobre a Anvisa, né? E anteontem, esses dias, a gente viu declarações aí do secretário executivo do Ministério da Saúde, como se ele falasse pela Anvisa. Ele não pode falar pela Anvisa, o ministro da Saúde não pode falar pela Anvisa, né? A Anvisa ontem, à tarde, soltou aí um comunicado sobre autorização emergencial, né? De certa forma, tentando dar uma resposta a isso, mas a credibilidade da agência está exatamente nisso, né? Em se colocar tecnicamente. O corpo técnico está lá, né? A gente viu que os servidores efetivos da Anvisa, que estão lá há muito tempo, né? Não tem a ver com esse governo, né? A gente tem que deixar isso claro, a Anvisa ela não é do governo, ela é uma agência do Estado brasileiro, né? Embora tenha hoje lá diretores indicados pelo Bolsonaro, mas a agência funciona e continua funcionando, tem um corpo técnico que está lá há muito tempo, né? E eles próprios se manifestaram nesse sentido, né? Então tem uma pressão política sobre a Anvisa, né? Acabei abrindo esse parênteses aqui para dizer que a gente vai ver ainda um embate político entre o governo federal e governos estaduais, né, que está muito concentrado no governo de São Paulo, porque tem uma disputa clara aí, né, entre o governador de São Paulo, João Dória, e o Bolsonaro, mas todos os governos estaduais precisam disso, né, essa falta de articulação, né, e essa falta de organização política, e diria até de interesse político, porque não é questão de recurso, né? Mesmo com a falta de recurso, o recurso do Ministério da Saúde daria para
por exemplo, fazer esse plano, daria para começar a estratégia de vacinação, né? Daria para ter feito esses contratos, né? É uma questão de prioridade. Não tem prioridade maior no orçamento atual do que o enfrentamento da Covid, né? Então, assim, haveria recurso se fosse mobilizado, teria condição de gastar. A gente viu que o Ministério da Saúde sequer gastou todo o recurso que foi disponibilizado para enfrentamento da epidemia no Brasil, né? Então, tem sim uma falta de recurso, mas tem principalmente uma falta de vontade política de agir, né? Eu vejo que isso também não está muito claro para a população, né? Então, assim, a vacina vai chegar para grupos prioritários, né? Isso eu espero que seja logo, né? A gente está esperando, estou falando aqui muito de São Paulo, mas a gente ainda está esperando, os resultados iam ser liberados hoje, foram adiados para a semana que vem, da vacina do Instituto Butantan, né? Lembrando que o Instituto Butantan é o maior fornecedor de vacinas para o Ministério da Saúde, né? Tradicionalmente, mais da metade, historicamente, metade ou mais das vacinas compradas pelo Ministério da Saúde são produzidas no Butantan, e agora a gente está vendo esse embate aí, o Ministério da Saúde resistindo a comprar, que não tem outra razão, né, que não seja essa disputa política. Então, é difícil, por todo esse cenário, que a vacina chegue para toda a população. O que a gente espera, minha expectativa é que, pelo menos para a população de risco e para os grupos prioritários, profissionais de saúde, né, idosos, populações mais vulneráveis, chegue pelo menos no primeiro semestre. A gente tem aí dificuldade ainda de saber quando, porque o plano de vacina do Ministério não precisa data, não tem como, pelo que eles próprios estão dizendo, né? Mas eles falam como se fosse algo que caiu sobre eles, né? Até que a pandemia, sim, ninguém esperava, mas depois de 10 meses já daria tempo de ter minimamente um planejamento, uma organização, e nem isso foi feito. Então, enfim, a gente está acompanhando aí, torcendo para que chegue logo, mas o cenário não é tão animador, pelo menos nesse primeiro momento. E falando de São Paulo, Daniel, quando a gente analisa também os dados da pandemia, São Paulo que tem 21,8% da população do Brasil, mas tem 24,2% dos óbitos, aqui falando do estado. E os níveis de distanciamento social, de isolamento, estão muito baixos, né? Na semana passada chegou a 39%. A gente sabe que essa questão da vacina é necessária, né? Obviamente nós gostaríamos até que já fosse uma questão pacificada entre estados e governo federal, mas esse embate também não acaba tirando de foco as medidas de distanciamento que são tão necessárias, tanto no estado de São Paulo como no Brasil como um todo, ainda mais tendo em vista que a vacina vai demorar para chegar para todo mundo? Sem dúvida. Mesmo nos países que já têm contratado uma quantidade de vacina para vacinar toda a população, né? Países europeus já compraram uma quantidade de vacina para vacinar todo mundo, mas mesmo esses países têm enfatizado essa importância, porque é fundamental. Primeiro porque a vacina ela não vai de uma vez ser colocada à disposição de toda a população. Mesmo que vá vacinar toda a população, isso vai demorar um tempo, alguns meses até isso acontecer, né? Para logística, para distribuição, para compra, para produção mesmo, né? E depois para uma estratégia vacinal, né? Para a população ir até o local de vacinação. Então, enquanto isso estiver dessa maneira, né, são fundamentais as medidas como distanciamento físico e uso de máscara, por exemplo, estou citando aqui as duas que têm mais evidência, né? Porque tem medidas que são comportamentais pessoais, como higiene pessoal, etc., mas essas medidas são comprovadamente eficazes, né? Isso precisa ser enfatizado, né? Os governos estaduais vão precisar adotar, né? O Brasil não chegou a ter, tirando uma ou outra região metropolitana que chegou a fazer confinamento, né? Algumas poucas cidades fizeram, né? Na maior parte dos estados e municípios não houve confinamento, o chamado lockdown, né? Aquele que as pessoas de fato ficam restritas dentro de casa. O que houve foi fechamento de comércio, fechamento de escola, aqui e acolá. Mas a medida principal, que as pessoas ficarem em casa por algumas semanas, né, que se mostrou muito eficaz, né, em todos os países que conseguiram adotar confinamento lá na primeira onda, por aproximadamente ali 6, 8 semanas, tiveram uma drástica redução na contaminação e depois puderam reabrir, né, mesmo agora com uma segunda onda estão conseguindo manejar isso. Isso é importante dizer, mesmo com a vacina chegando, não é que está resolvido, né, a vacina de fato vai mudar o cenário, tendo vacina, a população vai começar a ser imunizada e aí passa a diminuir a transmissão. Mas ela não é, por si só, a única medida, né? Ela de fato vai ser a principal quando estiver disponível a vacina, mas ela vai ter que ser manejada com todas as outras até que haja um controle efetivo, né? Até que boa parte da população esteja imunizada. Parece que a gente estima aí que pelo menos entre 60%, 2/3 da população estiver imunizada,
aí já é suficiente para controlar, ou seja, isso vai demorar bastante ainda para acontecer. Não posso precisar quanto, mas seguramente não vai ser em poucas semanas e nem, infelizmente, nem poucos meses. Vai precisar de um tempo ainda. A gente ainda tem um período aí pela frente de lidar e de conviver com a Covid. E além dessas dificuldades de distribuição, você acha que a comunicação vai ser outro desafio? Porque também aqui, com base em pesquisa Datafolha, 22% dos entrevistados na última pesquisa feita aqui em dezembro disseram que não querem tomar a vacina contra a Covid-19, o que é um salto em relação ao levantamento anterior de agosto, que eram só 9%. E quando se fala ainda da origem do país da vacina, 47% dizem que não vão tomar, que vão tomar uma vacina, tomariam uma vacina oriunda da China, e 50% não. Quer dizer, essa circulação de fake news que a gente tem a respeito dos imunizantes pode atrapalhar a distribuição da vacina para o Brasil, de uma forma geral, Daniel? Pois é, lamentavelmente o Brasil não é um país que tinha tradição de movimentos anti-vacina. O movimento anti-vacina é uma coisa muito antiga, existe há mais de século que existe movimento anti-vacina pelo mundo, mas o Brasil tradicionalmente não era um país que tinha movimentos organizados, né? A gente teve a histórica revolta da vacina em 1904 no Rio de Janeiro, mas foi muito mais por um problema político do que de fato interesse nesses movimentos em si. E agora o Brasil, de certa forma, está importando os movimentos anti-vacina baseado em desinformação, né? Eu vi a pesquisa não consegue nos dar exatamente se essas pessoas estão fazendo isso, mas a gente, pelo fato de haver a desinformação, mas a gente juntando as informações, juntando as pontas, a gente vê. Se tem uma população que confia no que o Bolsonaro fala, ele pega e divulga muita desinformação, muita fake news. Usa a China como um tema preferencial dessa desinformação. As pessoas começam a ficar desconfiadas daquilo, né? A gente viu aí a coisa de 2 meses atrás, declarações do Bolsonaro e a SECOM, a Secretaria de Comunicação do Governo, falando a vacina não vai ser obrigatória, sendo que isso não estava nem colocado em pauta, né? Então, acendeu na população um debate sobre obrigatoriedade de vacina que sequer existia, né? Eu tive várias oportunidades de falar isso em outros fóruns. É possível, sim, vacina obrigatória. Então, quando os governadores falam que vai ter vacina obrigatória no estado, eles podem fazer isso, né? Os governadores eles podem adotar tais vacinas nos calendários de vacinação dos estados, mesmo que o Ministério da Saúde não adote, né? Então, assim, o Ministério da Saúde pode não colocar no calendário vacinal, né? Mas muito mais importante do que saber se a vacina vai ou não ser obrigatória, isso sempre foi secundário no Brasil. Vacina obrigatória existe no Brasil há muitos anos, sempre houve caderneta de vacinação que é exigida para determinadas situações, como acesso a benefícios sociais, matrícula em creche, escola, alistamento militar, enfim, são algumas situações em que se exige caderneta de vacinação. Então, isso é assim que a obrigatoriedade é feita, né? E se coloca um debate como se fosse o agente de saúde fosse entrar na casa da pessoa e vacinar alguém à força. Isso não existe, né? Então, eu acho que ter dado plantar essa semente de desconfiança na população. Eu me lembro que lá atrás, quando começou essa conversa de vacina obrigatória, eu cheguei a falar isso. Eu falei, está plantando a semente de desconfiança na população, uma dúvida que não há necessidade nenhuma de existir, né? As vacinas, quando elas são aprovadas, elas são eficazes, elas são seguras, né? Vacina é uma das tecnologias que mais salvou vidas na história da humanidade, talvez a que mais salvou vidas da história da humanidade. São milhões e milhões de pessoas, né? Desde a vacina da varíola até a vacina do sarampo, assim, são inúmeras vacinas que salvaram muitas pessoas. Então, não há por que ter esse movimento anti-vacina, né? O que me parece aí é que isso está dentro de uma estratégia do governo que, desde o começo, né, de questionar a ciência, de questionar referenciais que atrapalham o discurso deles. Então, não é só a ciência, mas a ciência, o jornalismo, enfim, referenciais que dão ali uma certa segurança para as pessoas, para a população daquilo que está sendo dito. O governo está todo o tempo questionando e colocando em dúvida isso, né? E, claro, isso tem a ver com o projeto político deles, que é justamente colocar nessa dúvida. Estou aqui fazendo já uma leitura um tanto quanto sociológica do fenômeno, mas me parece que passa por aí, né? A gente precisa, acho que, criar uma narrativa e uma forma de atuação política para se contrapor esse discurso, né? Tem vários exemplos em relação a isso. Se tiver um tempinho aí, Glauco, eu posso até dar um exemplo aqui que me ocorreu. Pode dar o exemplo.
Não, vou dar um exemplo de uma narrativa que a gente viu acontecer agora, né? Eu falei da vacina obrigatória, mas no começo da epidemia, houve um questionamento no STF, né, a DPF, que é um tipo de ação, perguntando sobre um dispositivo da Constituição, né, sobre as competências, que em direito a gente chama competência, é o que cada estado pode fazer, cada município pode fazer, né, o que cada instância pode fazer. E isso já é pacificado desde sempre, né, que estados e municípios, eles têm sim, podem sim atuar para a defesa da saúde. Isso está na Constituição, isso está na Lei Orgânica da Saúde, né? Então, o que houve? Essa ação ainda não foi julgada no mérito, tá? Mas o que houve lá em abril foi uma decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes, que definiu que os estados e municípios poderiam sim tomar medidas, mesmo que o Ministério da Saúde não fizesse. Por que essa preocupação? Porque o Ministério da Saúde estava se omitindo já desde então, né? Então, o STF disse, olha, governadores de estado e municípios podem adotar medidas, por exemplo, de distanciamento social, se o Ministério da Saúde não fizer nada, e o Ministério da Saúde ele não pode atrapalhar, né? Eu estou aqui falando em linguagem corrente o que está no voto do ministro. Basicamente, ele diz isso. O governo federal, o Ministério da Saúde, não pode atrapalhar os estados e municípios, e os estados e municípios podem sim adotar medidas. Bom, o que a gente viu? O Bolsonaro e o entorno dele pegou essa decisão e começou a divulgar a história de que não, o Ministério da Saúde não tem o que fazer, que o STF diz que quem tem que fazer é Estado e município. Não é isso que está na decisão, não é isso que está na Constituição e não é isso que está na Lei da Saúde, na Lei Orgânica da Saúde, entende? Então eles conseguiram construir, e esse discurso é repetido a todo tempo. O próprio Bolsonaro já falou diversas vezes que não tem o que fazer, o Ministério da Saúde não tem o que fazer, que é culpa dos estados e municípios, e a gente vê a base dele repetindo isso a toda hora, inclusive parlamentares aí da base do Bolsonaro, que repetem, né, esse discurso. Então, assim, esse é um exemplo que me ocorreu aqui de como a desinformação atrapalha. Então, esse aí, por exemplo, é um outro elemento que pode ter feito com que parte da população acredite que Bolsonaro não tem responsabilidade, entende? Porque se divulgou essa narrativa falsa, que não é isso que o Supremo Tribunal Federal disse, e nem poderia, porque não é o que está na Constituição, de que o Ministério da Saúde não tem o que fazer. Não, o Ministério da Saúde tem competência, o governo federal tem obrigação de fazer articulação política entre estados, tem obrigação de atuar para defender a população e não fez. Isso é muito grave. Então, isso é um exemplo que me ocorreu para mostrar que a gente precisa... espaços como esse aqui, né, são importantes para isso, para a gente chegar nas pessoas e tentar contrapor esse discurso de desinformação que, infelizmente, está permeando. E eu acho que está atrapalhando muito da compreensão da população sobre o que está acontecendo no Brasil. Já atrapalha o distanciamento, pode atrapalhar também a vacinação. Daniel, queria agradecer muito a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Esperamos você em outras oportunidades. Obrigado, Glauco. Foi um prazer, como eu falei, apesar do assunto não ser agradável para nós, mas é sempre bom ter a oportunidade de falar diretamente aqui com as pessoas que estão nos ouvindo e com vocês, estou sempre à disposição. Um abraço. Abraço. Conversamos aqui com o médico, advogado sanitarista e pesquisador da USP, Daniel Dourado. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.